Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Baracate, como a maioria daqui já conhece. Hoje o dia a gente resolveu, diferente do que uma live no Facebook ou no Instagram, fazer um webinar, para que a gente pudesse estar junto com a Maria João, né, da MJ Consultoria, que é a nossa parceira para vistos e imigração, e estar junto com o Marcelo e a Simone também, que são os nossos clientes hoje convidados para conversar aqui com a gente, que estão em Vancouver. Então, como a gente não tinha, né, Facebook e Instagram só cabem 2 pessoas, a gente decidiu fazer pelo webinar, que cabem mais pessoas. Então, assim, a gente vai contar um pouco da história, um pouco da cultura, da MJ Consultoria, e os convidados sintam-se à vontade para perguntar alguma coisa ou para interagir com a gente, tirar alguma dúvida, talvez mais no final, quando todo mundo tiver contado um pouquinho da história. Bom, como eu falei, Daniela Baracate, da GoTour. A nossa agência está fazendo quase 20 anos, a gente está aberto desde 2001, então ano que vem a gente faz 20 anos. A gente é uma agência de intercâmbio e turismo, né? A gente tem as 2 partes do negócio. Eu e a Jéssica, que fala com a maioria das pessoas, acaba sendo mais focado em intercâmbio, muito mais no Canadá hoje em dia. E a Diane, que está até com a gente aqui hoje, é muito mais focada em turismo. A gente tem agência tanto no Rio quanto São Paulo, mas a gente atende no Brasil inteiro e tem a perna da GoTour no Canadá, em Toronto, que é onde eu fico. Como eu disse, então, a agência tem quase 20 anos, a gente tem vários alunos no Canadá hoje, aproximadamente 300 famílias, né, que estão em diversas fases de estudo no Canadá, algumas iniciando o inglês para aprender o idioma, fazer um pathway, de repente, para um college, outros fazendo o college, outros terminando o college, começando a trabalhar e pensando aí, de repente, numa residência permanente, e alguns até já cidadãos canadenses. Então, e outros que foram só por uma temporada e até já voltaram para o Brasil e seguem a vida aqui do jeito que for. Então, assim, e é isso, né? Assim, falando um pouquinho da GoTour e do que a gente tem feito, eu queria, antes de começar a falar com o Marcelo e com a Simone, os nossos convidados especiais, chamar a Maria João, da MJ Consultoria, que ajudou no processo, né? Que foi parceira aí no processo do Marcelo e da Simone, e vai falar um pouco da MJ Consultoria. Bom, MJ Consultoria estou euzinha mesmo, não tenho uma agência física e trabalho já com isso desde 1994, né? Quando eu trabalhava primeiro para o governo do Canadá e em 2009 resolvi sair do governo do Canadá para trabalhar por conta própria. Na verdade, eu nunca tive muito engajamento com educação. E aí, à medida que foi passando minha vida de trabalho sozinha, né, como autônoma, eu percebi que os clientes queriam ajuda para estudo, né? E aí, nesse meio do caminho, conheci a Dani, que também estava passando por uma fase de transição profissional, e aí foi que eu achei que seria importante ter só um parceiro, porque daí você sabe bem como que é o caso do cliente, a história dele, fica mais combinada a montagem do processo, fica mais fácil para ajudar. Então, eu comecei a perceber que as pessoas queriam estudar, então eu não posso só mais abordar visto e imigração, né? Eu comecei a focar no perfil do cliente para estudo, principalmente porque as regras ficaram mais difíceis. Então, muitas pessoas estão ainda usando a estratégia do estudo para poder se fixarem no Canadá. Acho que basicamente eu e a Dani já estamos trabalhando em parceria o quê? Quase 5 anos, né, Dani? Eu acho que por aí, sim. Desde 2014, mais ou menos. 6 anos? Então, passou Caramba. rápido. Então, na verdade, tudo que é relacionado à legislação, visto, qualquer pepino referente ao processo, e aí a gente tem parceiro, se dá para ajudar com uma passagem, uma hospedagem, um corretor, sei lá, às vezes no meio do caminho aparece alguma coisa que a gente nem tem, mas a gente tenta ver com os nossos conhecimentos como que dá para dar aquele suporte para o cliente, às vezes uma indicação pode salvar a vida da pessoa. Basicamente é isso, né, que eu faço e é isso. Na verdade, eu trabalho sozinha, mas a educação é só com a Dani e a Jéssica. Então, qualquer cliente que quer estudar no Canadá, desde um curso curtinho, um college, ou os planos mirabolantes que a gente bola, para o cliente não ser recusado, aí eu vou conversando com as duas e a gente tenta meio que manter uma linha para poder ajudar o cliente, entendeu? Obrigada, Má.
É bem isso mesmo, né? A gente faz um trabalho bem dedicado e personalizado para cada cliente, né? A gente costuma, eu acho que umas primeiras conversas que eu tenho com os clientes, a gente costuma brincar que a gente vai ser BFF, né? Vai ter que ser Best Friend Forever, porque é um processo longo de planejamento, né, Isa? Isso aí. É um processo longo de planejamento, às vezes de 6 meses a um ano antes da pessoa ir até o Canadá ou até o destino final. A gente está falando mais de Canadá hoje. E depois, realmente, quando chega, a gente dá o suporte do curso de inglês para mudar do college, a gente dá esse suporte, como a Maria João falou, de procurar uma acomodação na chegada, ou até ajudar com corretor de imóveis quando a gente conhece, e de chip de celular, e de transfer no aeroporto, de passagem aérea, enfim, tudo seguro, saúde, antes da viagem, quando chega. E depois a gente fica um pouco amigo da família, né? A gente, às vezes, ajuda com os pais, os alunos, os filhos, os amigos dos filhos, né? E a gente segue ajudando nesse processo, nessa grande família que a gente acaba se tornando. E aí, a Simone e o Marcelo têm bastante disso com a gente também, né? Se for pensar, a gente teve até o Intercamp agora com os amigos da Aline. Bom, Verdade. o Marcelo e a Simone começaram com a gente com Goltur e Maria João, né? O MJ Consultoria, no final de 2016, né? A gente fechou o nosso contrato, né? Agora eu vou apresentar eles no finalzinho de dezembro, véspera de Natal, foi nosso presente de Natal, o projetinho Simone e Marcelo para o Canadá. Eles estavam bem estabelecidos, né, no Brasil, já os dois trabalhavam em grandes empresas há muito tempo, uma filha de 11 anos que era a Aline, e queriam ter essa experiência internacional. E é o grande motivo de hoje, né? É possível ir para o Canadá e ter esse sonho na maturidade, né, após os 40, eu também sou após os 40, enfim, e a gente sabe, né? A gente tem alguns clientes nessa idade e temos alguns exemplos concretos, e um deles é o Marcelo e a Simone, que foram, nessa época, também decidiram seguir esse sonho. Eu vou deixar eles se apresentarem, então, né? Falar um pouquinho aqui para todo mundo deles. Bem, eu sou a Simone, esse é o Marcelo. Vou só pegar o gancho do que você falou dos BFF, né? Você tem, especificamente você, Dani, tem um diferencial. Você se aproxima muito dos teus clientes e até hoje somos BFF. A gente se fala depois de tanto tempo do nosso processo, a gente continua confiando, estando junto, você nos apoiando sempre. Isso é maravilhoso. É um diferencial, sem sombra de dúvida, é um diferencial. Obrigada. Mas, enfim... E um conforto durante todo o processo, que é falar com você. Sempre sente essa energia vindo de você. A gente gostava de nossos encontros e era, tipo assim, super, super importante esse contato que a gente tinha de preparação. Não, o Goltur foi um fato... Você, né? Não tem mal. Jéssica, nada contra, eu não conhecia a Diane, mas é porque... Em 2016 eu estava no Canadá estudando, por isso que a gente não se falou. Então pronto. Então tá explicado, porque depois o nosso contato também passou a ser muito grande, mas no primeiro momento a Dani foi fundamental, até na decisão mesmo de vir para o Canadá. Ah, que bom, fico bem contente. Mas, Fala mais? Desculpa, pode? Pode. Então, sim, éramos um casal que já tínhamos uma carreira bem estabelecida no Brasil. O Brasil entrou naquele momento crise, que perdura até hoje, infelizmente, mas que começou a ficar muito complicado. Eu tomei a decisão audaciosa no final de 2015 de largar a empresa que eu trabalhava, uma grande multinacional, para tentar voo solo na área de coaching. E logo em seguida, um ano depois, Marcelo também acabou perdendo o emprego. A empresa que ele trabalhava foi comprada por um grupo de investidores e aí trocaram toda a diretoria. Então, de repente, nós dois, maduros, mais de 40 anos, no meio de uma crise, claro, como construímos o nosso patrimônio durante a vida toda, de repente a gente diz como é que a gente se mantém aqui, né? Como é que a gente se sustenta aqui? E aí foi aí que esse cara veio com a ideia louca: vamos tentar a vida fora. Como assim, Marcelo? Não, fala sério, nunca pensei em sair do Brasil, não quero isso é muito louco. E aí conta um pouco como é que foi a ideia. Não, a ideia foi exatamente isso. Ela querendo um solo, eu tentando suprir todas as necessidades da casa naquele momento e, tipo assim, a realidade era, a gente tinha mudado completamente a vida. E, então, se a gente tinha mudado completamente a vida, por que a gente não pensasse numa coisa diferente, melhor? E aí foi que eu comecei a falar, vamos sair do Brasil, vamos ter uma experiência lá fora, vamos deixar o Brasil melhorar um tempo, a gente volta mais forte, com mais conhecimento e experiência. E aí foi achar o lugar correto para ir, entendeu? Então, eu já tinha morado nos Estados Unidos quando
quando eu tinha 9, 10 anos. Meu pai foi trabalhar lá por 2 anos. Então, eu tive uma experiência internacional quando eu era criança e achei, assim, maravilhosa. E queria dar essa oportunidade para minha filha também, entendeu? Então, eu falei assim, pô, vamos para os Estados Unidos, mais ou menos. E aí aí eu fui ler todas as regras de imigração e vi o seguinte: caraca, não tem como migrar para os Estados Unidos se você não tiver muito dinheiro. Pelo menos eu vi isso, entendeu? E aí eu comecei a... Posso continuar? Que eu acho que eu tô falando muito. Pode, por favor. Já. E aí eu vi, aí tirei um dia, tipo assim, vou decidir para onde eu vou. Aí ela foi dormir, eu me lembro disso, foi um domingo, ela foi para a cama, e aí eu deitei com ela e fiquei revirando na cama e levantei meia-noite. Ela falou, onde é que você vai? Eu falei assim, eu vou até ali no computador e já volto. E aí liguei o computador naquela noite e aí li todas as regras de imigração dos Estados Unidos, vi, não tenho condições aqui. E aí comecei a ver outros países, não sei o que lá, e eu falei assim, bom, então, para onde ir? Aí eu joguei no Google. Qual é a melhor cidade do mundo para se viver? Foi. E aí li os 30 links que vieram, praticamente. E aí, Vancouver estava, ou era a quinta, sexta cidade, ou era a segunda, terceira cidade geral. Ficam 4, 5, sexto. Aí eu falei, então por que não ir na melhor cidade das Américas? Vancouver. E aí eu decidi. Aí eu comecei, naquela mesma noite, eu comecei a ler uma porção de coisas sobre Vancouver, ver vários vídeos no YouTube sobre as pessoas que tinham ido para Vancouver. Comecei a ver várias coisas de Vancouver e falei assim, no final da noite, eram 6 horas da manhã, eu já tinha feito conta financeira, já sabia onde eu queria ficar, já sabia muita coisa. O cara é engenheiro. Aí eu falei assim, agora tem que convencer ela. Agora que eu conversei ela. E aí foi quando eu acordei ela às 6 horas da manhã, eu falei assim, já sei o que a gente vai fazer. Vamos para Vancouver. E aí foi muito engraçado, né? Porque eu estava com a cabeça feita, tá viajando, ele tá viajando, não quero sair do Brasil, meus pais, família, amigos, nossos patrimônios, imagina se eu vou largar isso tudo. E aí ele já tinha preparado um roteiro de perguntas e respostas possíveis que eu ia fazer com contra-argumentações, né? Então, assim, Marcelo, o que a gente vai fazer com os nossos bens? A gente tem um apartamento, a gente tem uma casa em Itaipava, que é na Serra, no Rio de Janeiro. Vamos alugar. Alugando com a renda do aluguel, a gente tem condições de pagar a conta, tem condições de pagar o jardineiro e a faxineira de Itaipava. Será? Enfim, aí eu comecei a fazer várias perguntas e ele, papum, na cara, tinha todas as respostas para tudo que eu queria. Ele fez um planejamento rápido, digamos assim. Claro, mas ele preparou todo, o cara é de planejamento, né? Então ele preparou todo um arsenal de respostas para me desfazer de qualquer dúvida. E aí, quando terminou a nossa conversa, às 7 horas da manhã, eu falei, tá bom, vamos conversar um pouco melhor, vamos amadurecer essa ideia. E aí depois, assim, eu lembro que vocês chegaram até a GoTour pela MJ Consultoria. Então, provavelmente, depois de toda essa contra-argumentação entre vocês, esse vai e volta do Marcelo bem preparado, vocês devem ter chegado de alguma forma até Maria João. Não. Na verdade, foi através de outros clientes de vocês, o Leonardo e a Maria. Ah, sim, claro, que aí já, sim. A gente chegou até a Maria João através de você que nos recomendou para Maria João. Verdade, que a gente tinha feito o caso da Maria e do Léo, que estão aí também. Isso. Exatamente. Sim, exatamente. Com amigos em comum, aí fala assim, o Leo e a Maria já estão lá no Canadá, em Vancouver, Marcelo, fala com ele. Aí te entrou em contato e pegou o seu contato. Aí começou a gente tem muitos clientes que são amigos de clientes. A gente tem bastante. A gente não trabalha muito com marketing ou fazer realmente parente, um trabalho de feiras. É amigo, ou parente, ou cliente, ou alguém que se conhece na internet, da indica. Exato, é muito por indicação. A gente não indica, não recomenda quem a gente não confia, né? Então... E foi super bem recomendada, Dani. Super. E aí foi muito engraçado, Dani, que você foi a pessoa que me botou os pés no chão. Não, calma, Marcelo. Porque para mim, eu já estava indo para Vancouver. Falei, Simone, vamos embora para Vancouver antes, logo depois, amanhã, assim, logo depois do Natal. Eu falei assim, não, Marcelo, não, calma, não é assim, não vem como turista agora, não, senão vai complicar. E aí, sim, que a gente sentou um pouquinho com mais calma, fez o planejamento, a solução do estudo, a entrada como estudante realmente era mais fácil e viável, entendeu? A única coisa que eu teria, talvez, refeito, eu não teria vindo para um college, eu teria vindo para uma universidade, para uma pós, um mestrado, entendeu? Por causa da passagem depois para Permanent Residence, para o PR, que é mais fácil.
Tá. Mas aí foi maravilhoso a quantidade de ajuda que você nos prestou, tentando encontrar o curso que nos satisfizesse. Até porque A gente procura, eu lembro. A gente tinha 2 pontos na época, né? Que eu acho que esse que é importante explicar para todo mundo. A gente, quando realmente recebe, né, tem o contato de um cliente, de um possível cliente, a gente tenta levantar realmente qual que é a situação. Então, assim, tem um prazo que precisa, como o Marcelo falou, não dá para chegar e sair correndo e fazendo, tem um prazo e os steps para fazer. Até a gente tenta fazer o mais rápido possível, né? Acho que o Flávio vai lembrar desse processo, que está aí ouvindo a gente. A gente tenta fazer o mais rápido que a gente pode, dentro de uma regularidade, mas tem o prazo dos documentos do aluno para ficarem prontos conforme o nível de educação ou o curso que quer escolher no final. Tem a parte de teste de inglês, que é necessário ter um oficial também, conforme o curso que queira fazer. Então, assim, e identificar, assim, o Marcelo e a Simone já tinham identificado qual que era a cidade, né, qual que era o país. Então, já foi um bom caminho, porque às vezes a gente pega alguns alunos, alguns clientes, que ainda não sabem nem qual cidade no Canadá querem morar, ainda não tem muita noção até do programa que querem fazer. Então, a gente tem um primeiro passo de entender qual que é a formação no Brasil, qual que é a carreira ou até mesmo a experiência, né? Para tentar identificar qual curso seria bom para fazer no Canadá. Então, do Marcelo, a gente tinha já a cidade e estava, então, buscando qual era esse curso. E a ideia sempre foi, né, do Marcelo ir estudando, ele já tinha, os dois tinham inglês muito bom, né, mas o Marcelo tinha vontade de estudar, a Simone também tinha vontade de estudar, então ficou entre um e outro para fazer, a gente procurou os cursos e foi definido por eles que o melhor seria o do Marcelo. A gente faz um levantamento das opções de curso que existem, conforme a formação do aluno, né, e aí tentar casar a data que o aluno quer, com a formação que o aluno quer, com a data que esse curso é oferecido no Canadá. E no caso, o Marcelo queria alguma coisa bem voltada para business, desenvolvimento e de TI junto, e foi ali que a gente achou. E no final foi um diploma de 2 anos, né? Não foi a pós-graduação. E a gente queria que ele fizesse o teste de inglês, ele fez o teste de inglês, deu tempo de chegar a ter, assim, de entrar no processo para poder fazer a aplicação no college. Então, a gente acompanha também os documentos que precisam ser levantados para entregar, fazer a aplicação no college e receber uma offer. E fazer o pagamento, enfim, todo o restante do processo de aplicação, aceitação, para poder a outra fase, que é o visto, né? Que aí foi com a Maria João. Depois que a gente tem um aluno que a gente faz o processo, a gente sabe que tem um processo de longo prazo com visto, ou de repente, se gostar do Canadá, pensa numa imigração e virar residente, a gente sempre indica a MJ Consultoria para realmente fazer o visto desses alunos e, de repente, e mesmo a gente sempre indica fazer uma consulta de levantamento de perfil, para entender se aquele projeto que o aluno quer, né, eu quero fazer esse curso nessa província, dessa duração, e sou desse perfil, está de acordo realmente com o que a gente desenhou junto com a Goltura e o processo, e o local e a instituição que o aluno topou e curtiu e quer fazer. E aí o papel da Maria João de avaliar se dentro de um cenário global, de avaliação até do consulado do Canadá para emissão do visto, é condizente com o que é necessário, né? Qual é o grau de elegibilidade de aprovação. Não sei se a Maria João quer falar um pouco dessa parte de... Na verdade, assim, às vezes o cliente tem um projeto, alguma coisa que ele ama muito para fazer. Eu sempre acho que a pessoa tem que terminar fazendo o que ela quer mesmo, assim, daquela paixão. Mas, dependendo da história dela no Brasil, para o visto é que você tem que traçar um plano para ser aprovado, né? Para daí depois, quando chegar no Canadá, o cliente ver se realmente ele quer aquele projeto. Então, por exemplo, eu tinha comentado com a Dani, por que seria legal fazer um webinar com alguém a mais de 40? Não é porque a gente está velho, mas é que 40, 45, até quase 50, a gente já está numa idade que um recomeço é mais difícil, é um mercado que ninguém te conhece. Às vezes, na internet, a gente tem uma informação e, na vida prática, o que acontece com a gente é outra. E, principalmente agora, para o processo que está mais difícil de imigração, eu acho importante a pessoa tentar casar alguma coisa que realmente ela queira, mas ela entender que ela vai ter um plano e um trabalho para chegar na residência. Então, às vezes, ela vai ter que se sacrificar um pouco para chegar naquele visto e talvez terminar naquela cidade que realmente ela queria, ou até naquele curso, alguma coisa assim, entendeu? Então,
parece simples, mas é meio complicadinho. Assim, dá para fazer, mas eu acho que hoje, principalmente agora com o que está acontecendo no mundo e regra de imigração, é sempre legal a gente ver, poxa, o que eu posso fazer, quais as minhas dificuldades e um plano para chegar no Canadá, porque eu sou sempre da teoria, chegou no Canadá, depois, entendeu? O problema é chegar, depois a gente vai, entendeu? Assim, esse é o pensamento assim mais que eu tenho hoje em dia. Exato. Marcelo, Simone, querem falar alguma coisa mais dessa fase, desse... Não, eu acho que é interessante pegar o gancho do que a Maria João estava dizendo. É exatamente isso, né? Somos pessoas adultas, maduras, que resolveram recomeçar a vida já num estágio de vida difícil, né? De você começar do zero. Requer muita coragem e tem seus desafios. A partir do momento em que a gente chega aqui, nem tudo é um mar de rosas. Então, assim, é importante você vir com um planejamento bacana. Eu estava até conversando com o Marcelo sobre isso. Ele, todo planejado como ele fez a seguinte estrutura para a gente. Vamos com dinheiro para viver 2 anos e meio. 2 anos e meio vai ser tranquilo, mas vamos, até porque a gente é super organizado, 2 anos e meio tranquilo, sem entrar nenhuma renda. Mas claro que nesse meio tempo você vai trabalhar, claro que nesse meio tempo eu também vou me formar e vou arranjar emprego. Então, assim, vai sobrar, vai dar tranquilo. E aí, quando a gente chega aqui, imprevistos acontecem, vários imprevistos acontecem. Então, é fundamental a gente ir com um lastro, sim, de dinheiro para poder viver, e imprevistos acontecem a toda hora. Bem, Vitor é um deles, meu filho, né? Isso. Não sei se você vai querer que eu fale sobre isso. A Simone chegou e depois depois de um ano mais ou menos, né? O Vitor chegou e essa semana ele fez 2 aninhos. Não, foi antes. Menina, eu Foi na cheguei chegada. um mês depois que Foi eu na cheguei. chegada. Ele nasceu quase um ano, da minha cabeça, quase um ano depois. Na chegada, assim, já com o novo baby, né? Diferença de 11, 12 anos da Aline para Vitor. Foi muito louco. Então, assim, eu acho que é legal recapitular e passar para as pessoas, né? Então, assim, é importante um planejamento prévio para tentar identificar cidades e programas e tudo mais, até entender quanto de dinheiro vai usar para tudo isso, né? Então, foi importante saber esse valor e se planejar para isso. Você, quando vai estudar no Canadá, né, no college, uma universidade, full time, você pode trabalhar part-time, seu spouse vai poder trabalhar full time, então existe a possibilidade de entrar uma renda a mais, mas é sempre bom, assim, quem pode fazer, obviamente, como eles fizeram, de ter uma previsão aí pelo menos de 2 anos e meio, até para, né, os imprevistos. Opa! Apareceu um negocinho aqui. Então, assim, é bacana. E, assim, a gente até no meio do caminho, né, a gente fez a questão de como que a Aline ia estudar. Você quer contar um pouco de como foi a parte dela também, de ir na melhor idade, né, após os 40, e também com filho pré-adolescente? Na verdade, ela estava com 11, né? 11 para 12? 12 anos, quando a gente chegou aqui. Cheia de amizade, super adaptada, feliz da vida no Brasil, família por perto. Então, assim, é uma mudança radical e eles têm um mundinho deles, né? É importante a gente prestar atenção no que se passa na cabecinha deles. E aí, quando ela chegou, o primeiro ano não foi fácil. Ela é muito adaptável, muito comunicativa, mas teve os momentos de dificuldade dela, passou por um certo bullying, se sentiu, pelo menos, bullied em alguns momentos, sentiu muita saudade de casa, da família, dos amigos. Então, foi um primeiro ano mais difícil. E aí, no segundo ano, engrenou, mudou de turma, encontrou outros amigos, está super bem, super adaptada. Ela já falava o inglês antes, que é uma grande ajuda. Então, assim, a língua não foi um bloqueio, um empecilho para ela. E hoje está super bem. Mas o que eu posso falar é o seguinte, mesmo sendo o primeiro ano, foi mais difícil para ela, depois dos 6 meses, assim, teve um dia que eu estava levando ela para a escola de manhã, que eu estava indo para o trabalho de carro, e acabei levando ela também, aí ela falou assim, mas pai, falei ontem de você no colégio. Eu falei assim, de mim no colégio? Como assim? O que está acontecendo? Não, porque a professora pediu para a gente falar de alguém que tivesse mudado para melhor ou para pior a nossa vida. E aí eu falei de você, que você trouxe a gente e nossa família pro Canadá, entendeu? E, cara, para mim foi a melhor coisa que você fez, foi um presentão. Eu quase chorei lá no carro com ela. Que legal. Assim, eu acho que essa experiência, assim... Desculpa, pode falar. Não, mesmo ela passando por tanta dificuldade, ela viu que a mudança foi
Muito Foi positivo. muito bom para ela. Ela ganhou uma liberdade que ela não tinha no Brasil, que aqui ela Com saiu com certeza. as amigas, de pegar ônibus, de fazer as coisas que ela não tinha no Brasil. Então, sabe, é um momento difícil. E, graças a Deus, ela já tinha o inglês, então a barreira da língua não foi tão grande, graças a Deus. Mas, então, ela adorou. Ela amou. Ai, Ela que não quer bom. voltar. voltar. A gente pergunta para ela se ela quer voltar, ela não quer. E esse foi um dos convencimentos lá atrás do Marcelo comigo, né? Porque eu dizia, e a Aline? Ele, Simone, a gente vai poder levar a Aline para um novo país, onde as pessoas se respeitam, existe respeito à diversidade, onde o dinheiro que você dá para o governo, através dos impostos, volta para a população. E essa mentalidade a gente vê na esquina, em qualquer lugar, não tem preço. Essa segurança que a Aline tem, ela vai para downtown. A gente não mora em downtown, né? A gente mora numa cidadezinha próxima chamada New Westminster. E ela vai tranquilamente. Então, assim, não tem problema, mexendo no celular. Isso não tem preço, né? Coisa que a gente, no Brasil a gente não tem mais, né? E acho que uma coisa importante de falar, assim, quando os pais estão estudando, né, no colégio público, numa universidade pública, os filhos têm direito à educação gratuita dentro de uma escola pública dentro do Canadá. Então, assim, é um outro benefício para o estudante. E aí, quando você fala de que a gente paga, né, os impostos e vê o retorno, acho que na situação atual, não só disso da escola, mas a situação atual, por exemplo, que todo mundo está vivendo no mundo hoje e comparando e olhando o Canadá e outros países, desculpa, a gente consegue ver realmente o quanto é diferente o cuidado com as pessoas, com o cidadão e até com o aluno internacional que está aí, que não tem ainda uma residência permanente, ou que não é cidadão nem nada, eles têm um benefício. Mesmo antes do Covid, a gente estava conversando da ajuda da Aline na escola, né? Na verdade, até para pegar um pouco o gancho do que você está falando, assim, a gente tem escola de graça, escola onde o rico e o pobre estudam juntos, e ela teve desde o início. A gente morou um mês em Vancouver mesmo, downtown, depois quando veio para New Westminster, eu fui no distrito da escola, disse que a gente estava aqui, meu marido como estudante internacional, eu com Open Work Permit, e pronto, na mesma hora foi feito cadastro, ela foi alocada para uma das escolas e imediatamente conseguiu trabalhar. Rapidamente fizemos também o cadastro para o nosso plano de saúde do governo. Eu engravidei antes de ter a cobertura, tive que pagar uma única consulta própria do bolso. Todo o resto foi coberto pelo plano. O meu parto foi coberto pelo plano. Eu tive um suporte, a medicina aqui é toda integrada. Então, assim, é impressionante como você é bem coberto. Aí o teu médico de família, é um conceito bem diferente do Brasil, te encaminha para os médicos necessários. Se você tem alguma coisa, eu tive diabetes gestacional, então imediatamente fui direcionada para o hospital, para o endocrinologista, para tratar da minha diabetes. Tudo é um cerco muito fechado. Muito bem assistida durante todo o processo. Em nenhum momento eu me senti largada, insegura. Diferente, sim, o processo é bem diferente de saúde do Brasil, mas eu me senti muito amparada em todos os momentos. Eu complementando isso, eu estava falando anteriormente, quando eu comecei o contato com a Dani e o Goltur, eu queria direto sair do Brasil para o Canadá, e a Dani, não, segura. Porque quando eu comecei a fazer conta no Brasil, eu estava gastando mais dinheiro morando no Brasil do que nos Estados Unidos, aqui no Canadá, porque eu pagava o colégio da Aline, a gente estava pagando o plano de saúde, entendeu? Se a gente botar escola, plano de saúde, alimentação, você tem que ter dinheiro para morar bem no Brasil e ter alguns serviços básicos no Brasil, todo mundo sabe disso. Então você precisa do dinheiro no Brasil para viver, senão você não consegue viver com conforto, digamos assim. E aqui a realidade é você precisa muito menos dinheiro para viver com conforto. Essa é uma realidade. Não é nem conforto, é dignidade, na verdade. A dignidade, né? Verdade. Aí, pegando esse gancho, né, assim, demora um tempo para a pessoa que chega no Canadá ter o patamar do salário, ter o patamar do que ganhava no Brasil, às vezes demora um tempo para chegar, às vezes ainda vocês não chegaram, enfim. Vocês acham que o valor que vocês começam a ganhar hoje no Canadá e trabalhando, vocês têm uma vida tranquila, vocês se sentem bem e com dignidade, enfim, isso tudo? Dani, olha só, eu vou falar o seguinte, o imposto de renda, digamos assim, o imposto que a gente paga para o governo canadense é tão alto quanto que o do Brasil, praticamente, ou mais alto até, tá? Então, o que é descontado do meu salário é bastante coisa. Então, eu vou te falar o seguinte, para uma pessoa só manter uma excelente renda familiar, ele tem que ter um excelente salário, muito grande, muito bem, entendeu? Então, quando eu vim para cá, a gente veio recomeçar a vida. E aí, o legal daqui para recomeçar a vida é que eu, com o salário básico
básico iniciante e ela com salário básico iniciante, a gente mora muito bem. E, Maria João, muito melhor que com muito mais dignidade, porque a gente tem realmente conforto aqui. Tá? É diferente, é outro valor, é totalmente diferente. Então, salários básicos de iniciantes. Então, quando o casal começa com salário de iniciante mesmo, você consegue ter uma renda familiar muito confortável para viver muito bem aqui. Então, é mais ou menos onde a gente está agora, que eu comecei a trabalhar agora. Então, eu eu despequei meu salário do Brasil, em relação ao Brasil, Canadá, é tipo assim, eu tô começando uma vida nova, parece que eu sou estagiário praticamente, isso aí. Ai, que nem aquele filme Estagiário. Eu estou estagiário Exatamente. porque quando eu completei 3 meses, que é o probation period, que ele fala aqui, que é a parte de... esqueci como é que o Brasil é. Período probatório, não sei. Período probatório. A experiência dos 3 meses. Experiência, exatamente. Eu ganhei um aumento de 35%, mas eu estava com salário de estagiário, então eu virei agora técnico analista, entendeu? Eu tô no primeiro degrau ainda na minha carreira, entendeu? Exato. Mas, tipo assim, muito satisfeito, muito feliz, porque a relação trabalho, família, trabalho, chefe, é totalmente diferente aqui. Então, aqui está sendo uma experiência para a gente não só social, mas como profissional, de educação. Outra maneira de ver o mundo, né? É diferente. Na verdade, quando uma pessoa que já é formada, tem dinheiro, sua família e propriedade, quer ir para o Canadá, ela, na verdade, ela está buscando outra coisa, não necessariamente ser rica e ter uma casa de 3 andares. Ela quer mudar a maneira de viver, mas de uma maneira mais tranquila. Não necessariamente a pessoa vai ser rica. O que eu acho apenas é que a pessoa tem que ir para o Canadá nessa pegada. Eu vou ter, às vezes, umas surpresas, vou ser proativo, vou lutar, e não ficar comparando, porque são vidas, valores e sociedades diferentes. Eu tendo isso na cabeça, eu acho que a aventura ela pode ser muito bem vivida se a pessoa tiver com esse ânimo, entendeu? É bem isso, é exatamente isso. A gente tem que vir com uma cabeça aberta, entendendo que dificuldades virão, mas tudo depende da forma como você olha, a perspectiva que você coloca sobre os problemas que se apresentam, né? Se você vem com a mentalidade do Brasil, você não vai dar certo, não tem chance, porque os imprevistos acontecem. Uma coisa que facilitou muito para o Marcelo, e a gente viu na hora de procurar emprego, depois que ele concluiu o curso, foi ter estudado num college super, hiper renomado. Ele veio para o BCIT, que é o British Columbia Institute of Technology, que é top, né? Uma das indicações, claro, da Dani, a Dani que apresentou todas as opções para a gente. E ele, no início, eu lembro que ele falava, caraca, por que eu tive que escolher o college mais difícil? Porque é difícil, dedicação, o cara foi disciplinado ao extremo. Mas, assim, as portas se abrem depois, entendeu? Depois que ele saiu e se formou, você veio do BCIT, o primeiro emprego dele que ele conseguiu foi meio isso. Entrevista quase não existiu, né? Você parece estar falando assim, parece que foi fácil, mas não foi fácil assim, não. Tipo assim, Quando a gente fala, sempre parece que foi fácil, né? Depois que tudo passa, parece que a gente lembra só da parte boa, o que é bom. A gente lembrar da parte boa, né? Eu acho que é fundamental um ótimo college. Só fala, Dana, desculpa. Não, pode falar. Eu acho que é fundamental um ótimo college, mas, tipo assim, não vem pensando que aqui eu sou o bambambam de TI no Brasil e vou chegar aqui arrasando, que não é assim, não, entendeu? Aqui, a referência conta muito, entendeu? Então, tipo assim, quando você chega aqui, você chega sem nenhum contato. Tipo assim, eu cheguei aqui e não conheci ninguém, eu tive que cavar, eu fui estudar. Então, a minha referência sempre foi meus colegas de classe e tudo mais. E aí, quando eu fui para o meu trabalho, eu acho que passei, eu vou chutar, ela vai falar que não, mais de 100 currículos. E não chegava retorno nenhum, gente. Não dava resposta nenhuma. Eu desesperado, espera um pouquinho, gente, não posso ser tão ruim assim. Eu sei disso. E eu não conseguia retorno, e as coisas não aconteciam. Aí eu comecei a ir mais feira, para ter mais contato. E aí, como você O Canadá é muito forte em networking. Aí começa a rolar mais. E eu consigo um emprego porque um colega meu do BCIT, alguém lá da empresa precisou de um cara que conhecia alguma coisa daí, o cara falou assim, eu tenho a pessoa. E me trouxe lá para a empresa e eu estou até lá hoje e estou muito satisfeito. Mas, de novo, a referência e aquilo que você faz durante todo o seu caminhar no Canadá está contando. Está contando. E todo mundo está vendo isso, entendeu? E aí, o canadense, ele é muito solícito e ele é muito prestativo. Então, ele ajuda todo mundo. Mas ele só indica que ele confia. Então, isso é bom.
Vou só pegar esse gancho aqui para falar da minha experiência, né? Porque, assim, sem nenhuma arrogância, mas a gente chega com uma experiência profissional. Eu era uma alta executiva de comunicação e marketing no Brasil. Então, assim, de novo, sem nenhuma arrogância, eu imaginava que fosse ser fácil arranjar emprego. E eu mandei muito mais de 100 currículos e, putz, se eu tive 10% de retorno de e-mail para dizer não, foi muito. A maioria nem retorna. E aí você começa até a questionar a sua capacidade. Então, assim, um grande divisor de águas para a gente, que eu custei a aprender e que o Marcelo também aprendeu depois que ele se formou, é a história de participar de feira, de fazer networking para poder realmente, para as portas começarem a se abrir para você, né? Eu comecei a fazer trabalho voluntário, então, assim, sou super ativa na comunidade, tenho 2 ou 3 ONGs que eu ajudo, que eu participo, sou participante, como é que é o nome daquilo? Board. Eu faço parte do board de uma das comunidades. Isso te abre portas, isso te dá visibilidade. Então, é importante esse networking, sem dúvida. Sua vida no Brasil, infelizmente, não tudo do que você viveu no Brasil vai te servir de imediato no Canadá. É isso que tem que entrar na cabeça, principalmente do trabalhador qualificado no Brasil, que é formado, tem após um salário bacana, já tem uma casa, um carro, que ele já tem um certo padrão e já vive aquele estilinho de vida muito já no automático. Então, ele acha que no Canadá é só uma extensão. E, na verdade, é uma mudança de vida, de cultura, de país, de língua, de clima, de comida e blá, 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 e por aí vai, né? Então, tem que enxergar a realidade para poder passar bem por isso, entendeu? Exatamente. Mais pessoas estão falando que achavam que o primeiro emprego ia ser mais fácil e não foi. Realmente, o networking é importante. A gente costuma falar até para as pessoas que, tipo, quem vai como acompanhante ou quem vai já como PR, direto com um processo diferente de imigração, tentar estudar, tentar conhecer as pessoas, se cadastrar nos eventos. Tem muito evento, tomar café, tem lá o 1000 Coffee, que, assim, existe, é legal fazer, entrar no LinkedIn, se cadastrar e procurar as pessoas. Eles são abertos, né? E é por ali que você começa a conhecer um do outro. Dani, às vezes a pessoa vai cair num emprego que ela não queria, mas naquele emprego o employer vai ver o potencial dela e mudar ela de cargo. Eu já tive vários clientes assim, que até puderam depois usar a sua bagagem, sei lá, num project management no Brasil, no Canadá. Então, eu acho que tem que se abrir, né? Porque às vezes é nessa que um canadense fala, pô, gostei dessa pessoa. Ou às vezes ela não Vou tem indicar para o negócio dela mesmo, Então, o perfil, o canadense fala, pô, gostei do perfil dessa pessoa, entendeu? Exato. Pessoal, a gente está chegando mais ou menos uns 40 minutos de reunião. Eu sei que o Marcelo, ele parou no almoço dele de trabalho, né? Em BC ainda é de tarde, então ele está na hora do almoço do trabalho. E também no Zoom parece que tem um tempo. Então, se cair, a gente reconecta para continuar conversando, se alguém quiser, ou mandar as dúvidas depois para a gente caminha para o Marcelo e para a Simone, ou para a Maria João, ou para mim mesma e a Jéssica. Mas se alguém, acho que a mensagem acho que foi dada, né? Acho que é possível para o Canadá após os 40, é legal de ir e tem seus percalços e a gente tem que se planejar e dar certo. É bacana ter uma consultoria nossa, assim, de É bacana. Que é importante falar com pessoas que realmente te ajudam nesse processo para tentar meter os melhores caminhos. De repente, escolher o BCIT, que foi a melhor opção, de repente, o curso, né, hoje olhando poderia ter sido outro, mas foi uma boa instituição, enfim, e assim seguir, né? Ter um amparo. A gente até eu tenho clientes que começam numa instituição, chegar lá e falar, Dani, nada disso, a gente vai lá e muda. Então, assim, a gente está sempre ajudando, porque realmente o projeto de morar fora e ter experiência da família ou do aluno e sozinho que seja de sucesso, né? A gente quer que as pessoas se sintam felizes, que se sintam realizadas, que realmente dê certo. A gente faz com toda atenção e profissionalismo e carinho também, por que não? Para que realmente essas pessoas tenham sucesso quando cheguem no Canadá ou o país que escolham, etc. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer muito o Marcelo e a Simone por toda a confiança durante todo o processo, por estar disponível conversar aqui com a gente. Maria João também, que se deu aí parte do tempo para estar participando com a gente, é parceira em todos os momentos. Jéssica, meu braço direito, esquerdo, perna, cabeça, né, Jé? Que, assim, alguns alunos ainda ela não conhecia, ela estava no Canadá quando começou o processo Marcelo e Simone, mas ela já era Goltour disso. Então, está com a gente, Diane, né, Goltour também, que faz ela faz muito turismo e outras partes, está aí com a gente. Enfim, tem vários alunos que estão aqui. Obrigada, gente.
a Adriana, a Laís em BC, a Renata que ia viajar na quarta-feira, a fronteira fechou na segunda, enfim, todos os processos, todas as fases, né? Assim, desculpa se eu não falei de alguém, Nilce que fechou o contrato com a gente ontem, enfim. Dani, ó, por enquanto, ele não me apitou aqui que vai terminar a reunião. Então, se o pessoal quiser aproveitar esse tempinho para fazer as perguntas, a gente vai tentando. Enquanto, Ótimo. Então, né, se de podem repente falar, podem cair é por causa perguntar. do tempo e a gente retoma, mas enquanto está dando, a gente pode continuar. Então tá. Tá? Mas O Simone, Flávio quer fez falar uma alguma pergunta coisa? para o casal. Eu vi que surgiu uma pergunta do Flávio aqui, né? Marcelo, vocês estão com PGWP ou com PR? O Marcelo está com PGWP, depois que ele se formou no BCIT, ele deu entrada no PGWP, e eu, nesse interim, porque eu não estava trabalhando e ele, quando deu entrada, também não estava trabalhando, fiquei como visitor, com visitor record. E aí, então, logo ele começou a trabalhar, dei entrada no meu processo de trabalho, de Open Work Permit, e já saiu. Então, agora, início de abril, estou podendo trabalhar novamente, estou na busca por emprego e o Marcelo está trabalhando. O processo de PGWP foi bem tranquilo, foi muito tranquilo, tá? O meu college já prepara os alunos que vão fazer a aplicação para o PGWP, então ele tem já algumas palestras, né? algumas coisas para te dar. É. Depois, o site do governo é super bem explicadinho. Autoexplicativo. Muito bem explicadinho. Eu fiz o processo by myself, sozinho, entendeu? Tem gente que paga $5.000 aí de processo, mas eu fiz sozinho o processo e, graças a Deus, foi tudo tranquilo, no tempo certinho e funcionou perfeitamente. E, desculpa, só... chegou o meu PGWP, o meu visto de trabalho, no mesmo dia que eu comecei a trabalhar. Foi empregado no mesmo dia. No mesmo dia. E aí, Eu assisti a formatura do Marcelo por TV, pela do BC. Você falou para... Só você mesmo, né, Dani? Quem é que acompanha online a formatura de um dos clientes? Tem que ser a Dani. Quando tem essa possibilidade, a gente acompanha sim. Muito querida. Mas aí, só para complementar uma coisa que a Maria João tinha dito antes, a vinda para o Canadá está se tornando cada vez mais frequente. Então, os processos, seja de PGWP, seja de PR, estão demorando mais tempo, tão longos. Então, se antes eram 2, 3 meses, o do Marcelo foi 4 meses e tanto para sair. Claro que isso dá uma ansiedade no momento em que a gente está buscando trabalho, mas sai. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que eles continuam com o processo, continua sendo interessante trazer gente para o Canadá, eles precisam de mão de obra qualificada, mas os processos estão mais demorados, sim. É só segurar a ansiedade. E agora também está um pouco mais demorado também pelo fato da Covid, né? Que eles não estão com staff reduzido, trabalhando home office, enfim. Então... Depois que tudo acabar, volta, porque o Canadá não quer que demore. Agora está demorando porque reduziu o staff, questão de segurança, essa loucura toda, não tem como, né? Mas... Obrigada, Flávio. O Canadá não tem interesse em mudar as regras, né? E com relação ao PGWP, se você já tem um job offer, você já pode começar a trabalhar quando você já está em implied status. Então, isso é interessante também. Né? Então, o Canadá, o Covid-19 não vai fechar o Canadá. Pelo contrário, o Canadá vai ter que abrir mais, porque vai precisar reaquecer essa economia de todos os jeitos, entendeu? E aí, eu só complementando aqui sobre Covid-19 e Vancouver, graças a Deus, essa parte aqui do Canadá está sendo menos afetada aqui em BC. Sim. Então, meu home office deve acabar semana que vem. Então, o escritório já está começando a pensar em trazer as pessoas de volta, entendeu? BC já está abrindo aqui, Vancouver já está abrindo as coisas, os colégios estão abrindo, as coisas já estão começando a se movimentar para fim de quarentena aqui, com muita calma, e muita estrutura, né? Do governo, impressionante o suporte que a gente recebe, impressionante. Até com curiosidade, se eu ainda tiver tempo, diga lá, Maria João, fala. Eu acho que as pessoas que estão perdendo emprego com essa crise, está dando um medo. Pô, vou investir, o dólar está alto, mas em contrapartida eu acredito que depois do Covid, as pessoas que estavam com vontade, mas meio receosas, vão de novo olhar para o Canadá por um motivo muito simples.
o Brasil não está cuidando do povo. A gente está muito abandonado aqui. Então, eu acho que se antes o cara que tinha um belo emprego, uma bela casa, eu tenho certeza que ele vai deixar isso de lado e vai pensar mais no bem-estar que ele pode conquistar, não necessariamente ter uma BMW na casa dele e um backyard gigante, entendeu? Porque é nesses momentos que você percebe como cada país está se comportando em relação a essa pandemia. E como eu moro aqui e passo só o verão no Canadá, então eu posso comparar justamente os dois países, né? Então, dá uma certa revolta de ver um pouco do descaso que o Brasil tem em relação ao pagador de imposto, que no Canadá eles respeitam mais. Então, eu acho que tem tudo para o Canadá continuar sendo o país do momento para a imigração. Maria João, eu vou complementar só o que você falou aí. Eu falo muito com a Simone aqui. Teve um dia que a gente né, costuma ver jornal, né, aqui, Jornal Nacional não, jornal sei lá, de noite, na televisão. E aí, o jornal daqui é totalmente diferente do jornal do Brasil. Então, a gente estava vendo o jornal daqui sobre Covid e o governo, o que está fazendo, tarará, tudo estruturado, o jornal acompanhando, mostrando as ações. Aí a gente falou assim, caraca, como é que está o Brasil? Vamos ver o Brasil? Aí resolvemos ver o jornal da Globo lá. Caraca, 40 minutos só de briga de política. Eu falei, caraca, os caras continuam brigando e o povo tá todo ferrado. Então, tipo assim, a mentalidade, como você falou, Maria João. Aqui é voltado para o povo. E no Brasil é voltado para o poder. Então, é totalmente... Aí o jornal é educativo, ele quer te ensinar, ele quer te explicar, ele quer te... Né? Aqui não, aqui a gente está abandonado. Então, assim, ninguém nem sabe o que pensar, como agir. E tá dando aquele meio medo, né? Então, eu não sei. Tá um momento difícil agora para todo mundo que lida até com o trabalho do Canadá, porque a gente está meio que de mãos atadas, que o Canadá está fechado e tal. Mas eu acredito que a gente vai ter uma procura pelo Canadá muito grande depois por conta disso, que é um país que quer administrar bem o que está acontecendo, entendeu? Isso aí. Bacana. Acho que a Nelise fez uma pergunta sobre o programa de pós, que ela deu uma comentada que você meio que se arrependeu de não ter feito uma pós. Você quer falar um pouco por que você se arrependeu? É só porque se eu tivesse uma pós nas costas aqui, eu não precisava de trabalho para aplicar para o PR, para residência. É pontuação. É pontuação no processo de imigração. Você ganha muito mais pontos e você já passa sem precisar de trabalho, sem nada, entendeu? Então, é um pouco mais difícil porque você precisa ter um inglês mais alto, um nível de inglês mais alto para entrar na pós, é mais caro. Mas eu acho que quem pode, vale a pena investir, porque depois o processo fica bem mais tranquilo para permanecer aqui. Só isso. Nós, acima de 40 anos, a gente já começa perdendo ponto, né? Porque a gente não ganha ponto nenhum por idade. As pessoas mais jovens ganham ponto por idade. Então, a gente tem que tentar buscar ponto de outras formas para complementar e poder dar entrada no PR, né? Então, essa é uma coisa que poderia ter sido diferente. Mas não foi, não nos arrependemos, estamos muito felizes aqui, não pensamos em voltar agora. Acho que esse é o grande recado aí que a gente pode dar. Incentivo do governo, que eu acabei não tendo chance de falar, Dani, falei com você antes e não falei. Se não me engano, acho que 1 ano e meio depois que a gente está como estudante, né, como imigrante temporário, aqui o governo passa a te dar um auxílio para a criança, para os seus filhos até 18 anos de idade. Então, é mais ou menos $500 por criança por mês. Nós temos 2 filhos e a gente ganha $1.000 por mês do governo. É inacreditável, isso não existe. Isso além de ter a escola gratuita já para as crianças, né? Mas eu acho que isso é pela província, de 2 anos, mas para a partir de 4 ou 5 anos. É a regra de BC, certo? Cada província tem esse benefício, não é só a BC que tem para os filhos, não. As outras províncias também, mas o valor vai ser diferente, porque o valor é conforme a província, conforme também o income que você faz no imposto de renda, mesmo como estudante, porque mesmo o estudante, ele faz declaração de imposto de renda. E aí, conforme o valor, aí a província tem o benefício de auxílio para o filho. Mas o federal também, né? Na verdade, o valor maior. O federal também, são os dois. Tem o da província que junta também. Não, e para você ver como as coisas às vezes aqui são bem rápidas, tá? Quando começou o Covid, e aí entrou quarentena, todo mundo teve que fazer home office, não sei o que lá, a minha empresa pirou cabeção e demitiu tipo metade de todo mundo. Eu fui demitido. Muito bem.
E aí, na sexta-feira, me ligaram de volta. Na segunda-feira. Aí, sexta-feira, me ligaram de volta para me recontratar. Que, pô, não pensaram direito na ação, tomaram ação muito radical, e aí voltamos. Eu, graças a Deus. Só que durante essa semana, na quinta-feira, eu apliquei para o seguro-desemprego, tá? Daqui, que eu tinha direito, tal, não sei o que lá. Mesmo como imigrante, eu tinha direito. E aí, uma semana depois, eu ganhei $2.000 de coisa. Uma semana depois, eu ganhei $2.000 de seguro. É muito rápido tudo, né? Eu acho que é bem diferente. É o que dá o alento de quem está buscando um país melhor para ter uma experiência ou para viver depois, se der certo, se combinar. Enfim, a gente vai pela experiência e quer ficar e ver que aquilo realmente não é volta para o Brasil. Tem aluno que nem pensava em ficar, quero só ir e acaba ficando. Enfim, acho que tem para todos os gostos. E a Laís fez o comentário até da pós, que muitas vezes é importante tentar entender que tipo de pós, porque tem a dificuldade não só do idioma ser mais alto, mas os requisitos de entrada e o tempo de processamento. Se para um college a gente já precisava de um planejamento bom, se pensar numa pós, um mestrado em universidade, enfim, que também tem que dar uma aumentadinha nesse planejamento. Mas eu acho que a parte bacana que é onde a MJ, a consultoria, nos ajuda muitas vezes, né? De fazer a consulta do aluno para entender o perfil e ver assim, bom, acima de 40 anos foi como o Marcelo e Simone falaram, né? Você começa a perder ponto. Então, tem que ganhar em algum outro lugar, que poderia ser nessa pós, por exemplo, para ganhar essa pontuação extra pelo fato da idade. De repente, no seu processo, não é tão urgente, necessário que seja isso, entendeu? Então, é bacana tentar, antes de definir... Claro que sempre uma pós eu acho que é melhor para a gente quando sai um pouco mais velho do Brasil, até porque a gente já tem uma formação no Brasil, a gente já tem um conhecimento, mas o college, o diploma, o certificado, ele não deixa de abrir portas também de você ter um conhecimento. Ele melhora na pontuação, né? Exatamente. É só isso. Não, e o país só todo, isso. O país todo é voltado para receber os alunos, porque, tipo assim, quando você chega aqui como um aluno internacional, você tem conta de banco especial que você não paga tarifa nenhuma. Todas as suas taxas são de estudante, você não paga tarifa nenhuma. Você tem a Amazon de estudante, você não tem tudo de estudante, então você paga preço reduzido para tudo, Costco, tudo. Tem coisa internet. É muito legal aqui. Isso é diferenciado. Tá? O governo te trata como cidadão, isso é muito bom. Como cidadão local, que eu digo, né? Isso é muito bom. Ai, muito bacana. Eu pedi para algumas alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não vi? Eu tinha alguma pergunta que eu não vi? Acho que não. Eu aproveitei e pedi para algumas pessoas ligarem os vídeos para a gente dar um oizinho virtual aí. Tem o Francisco, o Chico e a Fê que estão conversando com a gente, a Nilce, Catarina, Bela. Então, quem sentir à vontade aí para a gente tentar manter aí no... Marcela. Tá aí? E aí, Catarina, tudo bem? Catarina tá aí, a Marcela tá aí, a Isa, tadinha, que ia para lá também, fronteira fechada hoje. Ela tá no Brasil. Apliquei, deu certo. Aplicou, deu certo? Bacana. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Aproveite que estamos aqui. Boa sorte para todos vocês. Tenho certeza que vai dar certo. Vocês estão em boas mãos, sem dúvida. Bom, então acho que vamos finalizar. Nós, MJ, Marcelo e Simone? Quer falar palavras aí, Marcelo e Simone? Dani, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigada pela amizade, por estar sempre presente. Maria João também, obrigada. Eu estava dizendo para o Marcelo aqui, a gente, desculpa, só para finalizar, Maria João sempre foi muito correta e nunca nos garantiu o visto como certo, até porque se dá alguma coisa errada é o dela que está na reta, né? Mas a gente tinha tanta confiança que ia dar certo, por conta de todo o feedback que a Dani tinha dado para a gente, que nós fomos loucos o suficiente para comprar a passagem antes mesmo de sair o visto. É verdade, agora eu lembrei. Certo, a gente foi ficando nervoso, mas a gente sabia que ia sair, deu super certo. Então, nunca teve problema nenhum. Legal, bacana. Obrigado aí, gente, pela oportunidade. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todo mundo. Obrigada. Boa sorte e muita saúde para todo mundo. Que a gente passa, assim, todos, assim, a nossa família, os nossos amigos. Que se tiver tudo bem, que a gente passe por isso. Isso aí. Boa sorte para todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e de compartilhar a nossa história. Muito obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. MJ, quer falar mais alguma coisa?
Só isso. Assim, na verdade, não é que eu não. A Maria João não garante o visto, que ela não quer pôr o dela na reta. Nada a ver, porque quem analisa é um officer, né? Não sou eu. Mas eu acho importante explicar para o cliente o que o consulado pode analisar dele para a gente tentar montar um processo consistente, mesmo que ele mude completamente o plano. Então, é importante o cliente saber o que o consulado pode olhar mais ou não, para a gente tentar não deixar evidente aquela situação ou algo do perfil da pessoa que poderia prejudicar o processo dentro de um todo. Eu não tenho muita preocupação com a recusa, porque o índice de recusa que eu tenho é muito baixo, acho que não chega nem a 0,5%. Mas eu gosto de explicar para o cliente o que envolve uma análise de visto, para ele entender que às vezes ele não foi recusado porque a carta de intenção ou porque o extrato bancário, entendeu? Ele tem que entender como funciona, até porque eu analisava casos no consulado, então eu sei o que o consulado analisa, né? Mas, agora, a vantagem de casar com a Dani é isso, porque às vezes tem cursos que a gente vê para o cliente pensando no visto, para depois que o visto sair, a gente pensar no que o cliente realmente quer. Então, é bem... Exato, às vezes a gente faz às vezes uns caminhos mais tortos, né? Tipo, tentar de um projeto... Exatamente. Adorei o nosso fim de tarde. Ai, desculpa, Má. Não, qualquer dúvida é só mandar por e-mail que a gente responde, né? Isso aí. Combinado. Isso aí. Responde Bom, mesmo. obrigada. Fala, Laís. Não, a Maria João dizendo, qualquer dúvida manda e-mail. Eu falei, me responde mesmo, porque eu fiz, acho que a última visto que eu fiz com a Maria João já tem 1 ano, que foi a minha extensão, e até hoje eu mando e-mail, no mesmo dia ela me responde e tira todas as minhas dúvidas. Então, muito obrigada. Bom, que bom. Bom, então eu vou agradecer aqui a todos, né, pela última vez. Marcelo, Simone, muito obrado. Desculpa passar todo o seu almoço contigo, Marcelo. Bom, eu não sabia dessa uma semana e voltou da empresa. Que bom que tudo certo. Foi duro. Ai, que bom. A gente que agradece, né, a confiança no nosso trabalho, a gente busca sempre participar dos eventos de educação, de estar sempre atualizado e conhecer as escolas e representar oficialmente todas elas. Então, reunião com os admissions de cada uma, com a parte acadêmica, quando a gente pode, entender da melhor parte para passar isso para o aluno. E agradeço muito a disponibilidade de vocês e muita confiança. A gente espera sempre poder retribuir da mesma forma, com um bom trabalho, com o objetivo realizado e à disposição para tirar as dúvidas e tentar ajudar do jeito que a gente melhor conseguir. Às vezes a gente não sabe todas as respostas, mas a gente garante que vai atrás tentar achar a resposta. Obrigada, Jéssica, por organizar o evento. Foi ótimo. Né? A Perla, que também que nos ajudou na divulgação e na organização, Diane. Enfim, obrigada também pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, essa parceria que a gente já tem de quase 5, 6 anos de sucesso. E que, como tudo passa, esse momento vai passar e vai estar tudo certo. Né? Muito obrigada mesmo a todos. Obrigada. Tá, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.